palavra, como nós falamos toda sexta-feira, reafirmando a sua fé em Deus. Então, nós esperamos, meus irmãos, que os nossos irmãos estejam nos ouvindo, porque tem muitos nos ouvindo. Tem muita gente nos ouvindo, nos acompanhando, nos Estados Unidos, no Brasil, na França. E nós agradecemos muito, meus irmãos, por vocês estarem nos assistindo, nos ouvindo e dividindo a palavra de Deus com a gente. Porque o grande milagre é a divisão, é como se fosse um plantio que jamais cessa de crescer. Então, meus irmãos, que Deus abençoe os irmãos que estiverem nos ouvindo, que Deus abençoe os irmãos que estiverem nos vendo também, porque a glória de Deus é que deve prevalecer. A glória de Deus é que deve prevalecer. A glória de Deus é que deve tomar posse. A glória de Deus é que deve prevalecer nesse instante. Então, os irmãos que estiverem nos ouvindo na França, nos Estados Unidos, na Rússia, no Brasil, claro, no Nordeste do Brasil, que Deus abençoe a todos, que Deus modifique, que Deus te dê um novo reencontro com Deus, que Deus reative a sua fé nele. Então, meus irmãos, dizer para vocês que os irmãos podem nos assistir pelo nosso site www.igrejaSuprema.com e também adquirir nossos livros Essa Fé Te Basta e 7 Passos Caminhando com Deus para Ser Próspero. Este livro, meus irmãos, se você entrar no Google, você consegue acessar, basta você escrever o nome do título do livro, Essa Fé Te Basta ou 7 Passos Caminhando com Deus para Ser Próspero. E você conseguirá adquirir através das livrarias aqui por São Paulo. Dizer para os meus irmãos que o nosso telefone é 11 23 82 39 83. Se você quiser falar ou com o pastor Edson ou com o evangelista José, meus irmãos, basta nos ligar que nós teremos uma enorme satisfação em te atender, em te ouvir, em te aconselhar, porque o evangelho é um caminho de conselho. E todas as almas que estão perdidas ou estão distante de Deus, nesse instante é um grande momento para você, meu irmão, para você que está nos vendo, para você que está nos ouvindo, voltar para a casa de Deus e tomar posse da palavra de Deus, que cedo ou tarde Deus mudará sua vida. Então não esqueça, toda sexta-feira às 19h30, às 20 da noite, nós estaremos aqui levando para você a palavra para reafirmar a sua fé em Deus. E não esquecer, domingo, meus irmãos, domingo nós estaremos com a campanha O Cajado é Sua Bênção, e ele transformará a sua vida. O segundo domingo da nossa campanha. Se você não pode vir porque é muito longe ou porque tem uma distância, você pode nos acompanhar através dessa transmissão que agora você nos vê. Você pode nos ouvir, pode nos acompanhar, pode perguntar se você quiser, pode nos escrever, né, no nosso e-mail, no nosso site, no Facebook. Basta, meus irmãos, buscar a palavra do Senhor. E hoje nós vamos falar, meus irmãos, no livro de Hebreus 12, do versículo 1 ao versículo 3. Hebreus 12, do versículo 1 ao versículo 3, meus irmãos. E dizemos o seguinte, que devemos imitar o exemplo de Cristo, que foi perseverante em meio às provocações. Então, Senhor, que o Senhor nos ensine a palavra, nos faça, cada dia que passa, buscar mais o conhecimento dele, ouvir o que ele tem para nos falar. Porque muitas vezes não damos ouvido, mas Deus está sempre pronto para nos ouvir, para nos ensinar, para nos mostrar o caminho da verdade. Então, meus irmãos, vamos falar agora em sermos um exemplo em Cristo, que nós devemos ser verdadeiramente o exemplo de Cristo. E é isso que nós vamos falar. E diz mais, em meio às provocações. Então Deus tem uma sabedoria muito grande.
que ainda que venhamos a sermos provocados, como Jesus foi, ainda assim devemos o quê? Continuar a ensinar a palavra dele, falar da palavra dele para o mundo inteiro, para todo aquele que quiser ouvir, para todo aquele que guardar. Então diz no versículo 1 do livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 1: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Então Deus diz para que nós venhamos a insistir no ensinamento dele, para que nós venhamos a sermos testemunha deles também. Então ele está dizendo para que venhamos nos rodear de grande nuvem de testemunho, de milagres. Quando nós damos ouvido à palavra dele, aos ensinamentos dele, ele diz que nós seremos também um testemunho para ele e para aqueles também que decidir ser transformado, aquele que decidir aceitar a palavra, aquele que decidir ouvir a palavra. Então ele diz a todos esses que são testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado, ou melhor, nos afastarmos do mal, nos distanciar da maldade, nos distanciar das coisas erradas, nos distanciar das coisas que não provêm de Deus. É o que o irmão deve fazer agora, o irmão que está nos assistindo, os irmãos que nos acompanham lá nos Estados Unidos, os irmãos que nos acompanham pelo Brasil afora, os irmãos que nos acompanham na China. Então, meus irmãos, é o momento de você ouvir a palavra e guardar a palavra, tomar posse da palavra, ser um filho de Deus verdadeiro, se afastar das coisas ruins, se dedicar ao caminho do Senhor, deixar as coisas erradas. E é isso que Deus fala. Quando decidimos deixar as coisas erradas de lado, nós passamos a ser um testemunho dele. Porque todo aquele que obedece, todo aquele que ouve a palavra, todo aquele que guarda e pratica, porque não adiantaria ouvir caso, meu irmão, minha irmã, caso você não esteja disposto ou disposto a obedecer, a seguir, a ser abençoado através da fé. Porque a palavra do Senhor, como ele vem dizendo aqui, nós seremos testemunhos desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia. Por quê? Porque é mais fácil o errado do que o certo. Porque é mais fácil ouvir as coisas erradas e fazer as coisas erradas do que ouvir a Deus, do que obedecer a palavra de Deus. Então é preciso que nós venhamos ao quê? Venhamos a obedecer, venhamos a sermos crentes verdadeiramente, não crentes da boca para fora, mas crentes verdadeiros, crentes sérios, crentes que buscam o conhecimento da verdade. Então é isso que Deus está dizendo para nos assedia. Então ele diz mais: corramos com perseverança, quer dizer, persistindo nas coisas corretas. Corramos em busca da palavra de Deus. Corramos para ouvir a palavra e praticar a palavra. Porque muitas vezes até ouvimos a palavra, mas não praticamos, mas não obedecemos, mas não fazemos o que verdadeiramente o Senhor quer que nós venhamos a fazer. Ele diz: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, quer dizer, o caminho da verdade, o caminho da transformação, o caminho da obediência,
o caminho da fé. O que basta, meus irmãos, o que nos faz forte é a obediência. O que nos faz crescer, o que nos faz ser transformado, é a gente passar a ouvir a palavra. E quando passamos a ouvir bem e guardar bem, Deus opera na vida da gente. Deus transforma o caminho que até ontem era errado, mas Ele transforma o caminho para o caminho certo, para o caminho da verdade. Então, é a verdade que devemos buscar. É a verdade que devemos pregar. É a verdade que devemos praticar no reino do Senhor. Por isso que ele diz: devemos imitar o exemplo de Cristo, que foi perseverante em meio às provocações. Devemos imitar o caminho de Cristo, que foi perseverante, ainda que nas lutas, ainda que nas dificuldades, ele se manteve íntegro, se manteve reto, se manteve com o dom do Espírito do Pai dele. E é este dom que nós estamos buscando. É esta palavra que nós nesse instante estamos levando para você que está nos assistindo. Que nós queremos ver você transformado. Nós queremos ver sua vida melhor. Nós estamos lutando, joelho no chão e pedido e fé, para ver a sua vida mudar, para saber que o Deus de ontem ainda é o mesmo Deus que nos acompanha. Provavelmente nós não sejamos o mesmo homem, porque não obedecemos, mas o Senhor não. O Senhor se mantém o mesmo Senhor. O Senhor se mantém com a mesma grandeza. O Senhor se mantém com a mesma paciência, esperando, minha irmã, esperando, meu irmão, que você venha, que você ouça, que você guarde para você e tome a sua decisão. A decisão que você está muito atrasado para tomar. Enquanto isso, o Senhor continua te aguardando, continua te esperando para que você venha caminhar com Ele. Para que você, meu irmão, para que você, minha irmã, passe a dar ouvido à palavra do Senhor Jesus. Então é isso que Ele está dizendo para nós. Dizendo, meus irmãos, para que nós estejamos firmes na palavra. Então ele continua dizendo mais, fala, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Nós temos que ter os nossos olhos voltados para Deus. Nós temos que estar com o nosso pensamento voltados para Deus, esquecendo-se do homem, esquecendo-se das coisas que o homem faz. Mas para fazer isso é preciso que os nossos olhos, que o nosso coração, que o nosso espírito esteja voltado para Deus, esteja firme para Deus, esteja engrandecido no Senhor Jesus. Por isso que ele fala assim, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, chamado Jesus Cristo. Então é buscando Jesus que nós vamos achar o caminho da verdade. É olhando para as obras dele que nós conseguiremos ver a ele. Quanto tempo faz, meu irmão, que você pede e não acontece o milagre para você? Quanto tempo faz, meu irmão, que você pede para que Deus transforme a sua vida e nada tem acontecido? Quanto tempo faz, meu irmão, que você vem buscando e você não recebe? Porque você não se dedica pela fé, porque você não ouve a palavra, porque você, meu irmão, porque você, minha irmã, ainda não se entregou a Deus com a verdade, com o seu coração, não com a sua boca, meu irmão. Com a boca está cheio de irmãos que dizem que tem buscado a Deus, mas buscar a Deus significa estar com o coração nele, estar com a verdade nele.
está buscando nele. A partir do instante que você se decidir a ouvir a voz de Deus, Ele transformará você, Ele mudará você, Ele transformará a sua vida. Basta você tomar uma decisão agora e dizer: eu servirei ao meu Deus, independente das circunstâncias. Eu servirei o meu Deus, independente de qualquer coisa. É isso que nós temos que fazer, meu irmão. Chega daquele crente que a verdade é só a verdade dele. A verdade que deve prevalecer, meus irmãos, minhas irmãs, é a palavra de Deus. É essa que deve prevalecer. É essa verdade que você tem que tomar posse. Passou aquele tempo que o choro resolvia. Meus irmãos, minhas irmãs, o choro hoje, se você não tiver cuidado, se você não estiver voltado para Deus, se você não buscar para Deus, ele durará muitos anos na sua vida. Mas se você ouvir essa palavra nesse instante, se você guardar, se você decidir em ser um imitador do Filho de Deus chamado Jesus, você será salvo nesse instante. Você terá a sua vida transformada. Você terá tudo aquilo que você vem pedindo, virá para você. Porque tudo depende só de uma decisão sua. Tudo, meus irmãos, tudo, minhas irmãs, que você pede, tudo que você vem buscando, está dentro de você. Guarda, meu irmão, e vai buscando que Deus operará na sua vida. Então ele diz: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomia, e está assentado à destra do trono de Deus. Mas nós também queremos estar sentados à destra de Deus. Mas nós também queremos estarmos firmes em Deus. Nós também temos buscado estarmos firmes em Deus. Mas às vezes nos falta fé. Às vezes não guardamos a verdade. Às vezes fazemos o mal. Às vezes provocamos o mal. E é isso que destrói. É o mal, meu irmão, que destrói. E nós precisamos buscar a verdade na palavra, a grandeza na palavra, o amor no Senhor Jesus. Por essa razão, é que todas as sextas-feiras, às 19h30, nós estaremos aqui, das 19h30 às 20 horas, trazendo a palavra para reafirmar a sua fé em Deus. Às vezes você tem falado na madrugada que Deus esqueceu de você. Você tem falado que Deus se distanciou da sua vida. Você tem falado que Deus não tem feito mais nada por você. Mas meu irmão, minha irmã, eu digo para você nesse instante, que por meio desta palavra, nesse instante o Senhor está falando no seu coração. Nesse instante, o Senhor está tocando no seu coração. Nesse instante, o Senhor está trocando o seu coração, fazendo de você uma pessoa melhor, fazendo de você algo diferente, inovando você. Basta você guardar, basta você ouvir, meu irmão. Basta você tomar posse da palavra, porque o Senhor está aí do seu lado. O Senhor nesse instante está dentro da sua casa. O Senhor nesse instante está falando com você. Não se preocupe não, meu irmão. Não se preocupe, que o inimigo não te vencerá. O inimigo não tocará em você. O inimigo não te destruirá. Mas para isso é preciso que você guarde a fé. É preciso que você tome conta, que você tome posse da palavra de Deus, porque Deus fará de você uma nova pessoa. Deus fará de você
uma nova criatura. Deus fará de você um filho verdadeiro dele. Por isso que ele disse para você aqui, o autor consumidor da fé. Se você buscar com verdade, se você ouvir a palavra, se você ter essa palavra por verdade na sua vida, a sua vida será abençoada, a sua vida será transformada. Deus passará a habitar em você, a tomar conta da sua vida. É esse Deus que você tem que buscar, é esse Deus que está dentro de você. E nós sabemos, meus irmãos, nós temos a certeza, meus irmãos, que Deus fará a transformação na sua casa. Deus transformará a sua casa. Deus cuidará do seu filho. Deus livrará aquele que está preso. Deus livrará aquele que Satanás tomou conta. Porque o Senhor, por meio da sua fé, por meio da fé, todas as coisas Ele fará na sua vida. Não se preocupe, não tenha desespero, porque o Deus que pregamos, o Deus que estamos falando, é o Deus da verdade. É o Deus que diz e cumpre, cumpre o milagre na sua vida. E no versículo 3 diz: considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fadigueis, desmaiando em vossa alma. Então o Senhor diz para você descansar. O Senhor diz para você guardar Ele. O Senhor diz para você tomar conta da palavra. O Senhor diz para você ouvir o que Ele tem para falar para você ouvir o que Deus tem trazido para você. Deus tem tocado na sua vida, Deus tem transformado, Deus tem uma grande obra na sua vida, Deus tem a palavra para te transformar, Deus tem tudo aquilo que o homem não tem para te dar, mas Ele tem, não só para te dar, mas para te confortar também, para mudar o caminho da sua vida, para te dar um outro alento na vida, um outro caminho, um caminho de uma criatura nova, um caminho de um homem de fé, um caminho escolhido por Deus, um caminho que só Deus pode dar, o caminho que só Deus pode entregar. O homem não tem nada para nos oferecer, mas o Senhor de tudo Ele tem para nos entregar. O Senhor de tudo, meus irmãos. Os irmãos estão nos assistindo no Brasil, no exterior. Saiba, meu irmão, você está assistindo, você está ouvindo a palavra de Deus. Você está abrindo o seu coração para Deus operar. Deus mudará a sua vida definitivamente. Deus te dará uma casa nova. Deus te dará uma família reforçada. Deus te curará. Deus tirará a sua família da dificuldade. Deus tirará seu filho das drogas. Deus tirará seu filho da prisão. Deus livrará tudo aquilo que você tem pedido na madrugada. Deus irá mudar. Porque Ele disse que tudo que você pedir, que tudo que estiver no seu coração, Ele te fará, Ele te dará. E Ele não te cobrará nada. Ele só te cobrará a fé. Todo aquele que busca, como o Senhor disse aqui, todo aquele que busca Ele, que está nele, diz: considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fadigueis, desviando
em vossa alma. Deus vai te abençoar. Deus vai mudar a sua vida. Deus vai te transformar. Nesse instante o Espírito de Deus te remirá. Nesse instante o Espírito de Deus te abençoará. Nesse instante, meus irmãos, você da Alemanha, você dos Estados Unidos, você do Brasil, você do Nordeste, você guarulhense, você da Rússia, que Deus opere na sua vida, que Deus renove a sua vida com a palavra, reafirmando a sua fé em Deus. Então era essa mensagem que nós tínhamos para trazer hoje, no livro de Hebreus 12, versículos de 1 a 3, para que Deus possa fazer de você uma nova criatura, para que Deus possa remir você, para que Deus possa te cuidar, para que Deus possa zelar de você, para que Deus possa cobrir a sua cabeça quando vier a chuva e te livrar do sol quente com o frescor das árvores dele, do reino dele. Então, meus irmãos, esta palavra nós trouxemos hoje para os nossos irmãos ao vivo, como nós fazemos todas as sextas-feiras, ao vivo, sexta-feira, na Igreja Suprema Palavra de Deus, das 19h30 às 20 horas, a palavra para mudar o caminho, para transformar o caminho. Para você que estiver afastado, vem para a casa de Deus. Para você que achou que está tudo perdido, vem para a casa de Deus. Para você que achou que nada daria mais certo, que tudo tinha acabado, vem para a casa de Deus, que Ele tem o zelo de você, que Ele cuidará de você. Então era esta palavra que a Igreja Suprema, através do pastor Edson, o evangelista irmão José, tinha para transmitir para os nossos irmãos por esse mundo afora, através do site da nossa igreja, www.igrejasuprema.com. Adquira nossos livros, Essa Fé Te Basta, ou 7 Passos Caminhando com Deus, que já está nas livrarias. E todas as sextas-feiras te convidamos para que você nos ouça através dessa transmissão, o programa da pregação que chama Reafirmando a Sua Fé no Deus Vivo. Amém. Glória a Deus. Então,